Olha, apesar de ter sido rejeitada na comissão especial, a PEC do voto impresso será votada hoje na Câmara dos Deputados, no plenário. A gente conversa agora com o relator da proposta, o deputado Felipe Barros, do PSL. Deputado, mais uma vez, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Sei que o tempo do senhor hoje é mais curto do que o habitual e eu já aproveito para perguntar quais são as diferenças desta análise a partir de agora pelo plenário, da proposta que foi feita na comissão especial e do relatório especificamente do senhor. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriano, um prazer para mim estar aqui com vocês mais uma vez. E já embarcando a Brasília para a votação que está prevista às 15 horas no plenário da Câmara. A diferença é que o que vai para o plenário é o texto original da PEC, de autoria da minha amiga deputada Bia Kicis, junto com o voto que foi vencedor. O meu voto, o meu relatório, na quinta-feira, nós perdemos, e na sexta-feira, no dia seguinte, então houve a votação de um voto em separado, vencedor, em que nesse voto o relator opta pela rejeição da PEC. Então vai essas duas opções para o plenário, ou a rejeição integral da proposta, ou o texto original da PEC da Bia Kicis. Bom, agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando com Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Qual o papel que teve no resultado que teremos hoje à tarde a ingerência ou a articulação dos próprios ministros do TSE no resultado? É importante que a gente analise os fatos cronologicamente. Apesar da tentativa de parcela da imprensa estar tentando inverter a ordem cronológica dos fatos, é importante a gente relembrar que assim que a comissão especial foi instalada e eu fui designado relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, naquela mesma semana, veio a público dizendo, ao ser questionado se o TSE aceitaria a decisão do Poder Legislativo, o ministro respondeu que primeiro o Congresso deveria aprovar e caso o STF ratificasse a decisão, aceitasse a decisão, aí sim o TSE acataria aquilo que o Poder Legislativo votou. A partir disso, então, nós presenciamos uma verdadeira interferência indevida e exagerada do judiciário no legislativo, fazendo com que vários líderes partidários e presidentes de partido alterassem a composição da comissão especial. Então, mesmo que no plenário a oportunidade dos 513 deputados se manifestar sem a interferência e influência dos seus líderes partidários, dos presidentes de partido, eu acredito que o debate foi tão contaminado, houve uma verdadeira campanha de desinformação sobre a proposta, de modo que, mesmo que essa proposta seja votada hoje, acho que é difícil que ela seja aprovada. Joel? Bom dia, deputado. A gente sabe que essa proposta do voto impresso, na verdade, lá atrás era defendida até por vários outros partidos e políticos que hoje se colocam contrários a ela. A questão foi muito politizada, virou um cabo de guerra político. Você acha que ações do presidente Bolsonaro, como afirmar que tem provas de que em 2018 as eleições foram fraudadas, ou até chegar mais ou menos a ameaçar, dizendo que se não tiver o voto impresso não ter eleições, você acha que esse tipo de manifestação ajudou ou prejudicou o avanço dessa pauta? De fato, isso que você falou é uma verdade. Em 2014, por exemplo, o voto impresso foi aprovado quase que por unanimidade da Câmara dos Deputados. Nós temos cenas, no mínimo, curiosas daquele ano, por exemplo, o deputado Glauber Braga, do PSOL, elogiando então o deputado Jair Bolsonaro pelo empenho na aprovação do voto impresso. Hoje, nós vemos um cenário completamente diferente. E por que houve essa mudança de cenário? No meu ponto de vista, como eu estava respondendo ao Constantino, e isso é muito claro, o lapso temporal que fez com que a composição da comissão fosse alterada e que houvesse essa mudança dentro da Câmara, não foram as falas do ministro, não foram as falas do presidente Bolsonaro, foram as interferências indevidas do judiciário através do ministro Luiz Roberto Barroso e de outros ministros dentro da Câmara dos Deputados, foi a campanha de desinformação que o TSE promoveu, maculando, inclusive, um assunto que é científico, que é acadêmico, que todo mundo debate, mentindo sobre os cientistas que participaram dos testes públicos de segurança, minimizando as vulnerabilidades encontradas nos testes públicos de segurança
pelos cientistas brasileiros, cientistas oriundos das nossas universidades públicas e que, infelizmente, não são escutados, não são ouvidos por parcela da mídia e muito menos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, quando nós fizemos a visita técnica no TSE, esteve comigo 2 professores especialistas em urnas eletrônicas, pós-doutores em computação, e eu pedi ao ministro Barroso que eles pudessem fazer uso da palavra, o ministro Barroso solenemente o censurou, não permitiu que os professores universitários que estavam me acompanhando fizessem uso da palavra. Então, essa campanha de desinformação feita pelo TSE, junto com a demonização de uma pauta que é acadêmica, que é científica, isso sim fez com que houvesse essa mudança de cenário. Deputado, rapidamente para fechar, são 2 perguntas em uma. Primeiro, em relação a essa manifestação em Brasília, na verdade, enfim, representantes das Forças Armadas que vão entregar um documento para o presidente Jair Bolsonaro, fazendo um convite a ele, se isso também não acirra um pouco os ânimos na Praça dos Três Poderes. Isso falava do TSE, o TSE apresentou uma notícia crime ao Supremo contra o presidente Jair Bolsonaro e o senhor também é citado. Eu queria que o senhor aproveitasse esse momento para se defender. Obrigado pela oportunidade, porque eu gostaria que o Tribunal Superior Eleitoral tivesse a mesma agilidade que está tendo em pedir uma investigação contra mim e contra o presidente Bolsonaro, tivesse a mesma agilidade para investigar os fatos que nós denunciamos de 2018. Mas o que nós vimos dentro daquele inquérito foi exatamente o oposto. É uma tentativa nítida do Tribunal Superior Eleitoral em esconder provas, em atrasar as investigações. Lendo mais uma vez o inquérito, um outro fato que me chama a atenção é um ofício que o delegado da Polícia Federal solicita ao TSE, pedindo as portas de acesso dos IPs que a Polícia Federal identificou. E, pasmem vocês, o TSE demorou 1 ano e meio para responder a um simples ofício da Polícia Federal. Então, a agilidade que nós vemos do TSE nesse pedido de inquérito contra mim e contra o presidente Bolsonaro não é a mesma agilidade que nós vimos para investigar os graves fatos narrados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Federal, dentro daquele inquérito. Eu, como relator da matéria, oficiei oficialmente o superintendente da Polícia Federal e o delegado responsável pelo caso, pedi acesso ao inquérito, coloquei especificamente no meu inquérito que se houvesse qualquer prejuízo às investigações, o inquérito não precisaria ser encaminhado ao Parlamento brasileiro, disse que nós usaríamos o inquérito para as discussões da PEC, que eu sou relator, e o delegado, de uma maneira muito sábia, no meu ponto de vista, nos encaminhou parte do relatório, e não a íntegra, parte do relatório que não há prejuízos nenhum para as investigações. Um inquérito dessa natureza sequer deveria estar sob segredo de justiça. Nós estamos vendo e vimos fatos graves narrados ali e que, portanto, no meu ponto de vista, não deveria estar sob segredo de justiça, deveria estar aberto a toda a população a acompanhar o desenrolar daquele inquérito. E, infelizmente, o inquérito acho que tem poucas chances de ser conclusivo, identificando os responsáveis, porque empresas terceirizadas apagaram os arquivos do TSE. Fica a pergunta, quem apagou? Por que apagou? Por que o TSE não tomou providências? Vai ser uma excelente oportunidade de eu arrolar como minhas testemunhas o senhor Giuseppe Janino, ex-secretário de TI do TSE por 2 décadas, auto-intitulado pai das urnas, o senhor Júlio Valente, o atual secretário de TI, o senhor Cristiano Andrade, o servidor que supostamente teve as senhas hackeadas e que posteriormente afirmou à Polícia Federal que os arquivos log, os históricos, foram apagados por empresa terceirizada. Eu vou arrolar todos como as minhas testemunhas. Eu tinha perguntado para o senhor sobre o desfile, em 10 segundinhos, por favor. Sim. Vejam, é algo natural. A esquerda fica com medo de tanques na rua, fazendo uma cerimônia que já acontece há muitos anos. Eu tenho medo de corrupto e ladrão na presidência da República. Eu tenho medo de um sistema vulnerável no processo eleitoral. Eu acho que a preocupação da esquerda está equivocada. Deputado Felipe Barros, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um bom dia.